Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do KionCast. E o tema de hoje é bem interessante. Resolvemos abrir esse episódio aqui para falar um pouquinho com vocês sobre as curiosidades e rotina do Caio. Então tô aqui com a Nath e com o Caio pra gente discorrer um pouquinho. Chega sempre dúvidas nas caixinhas de perguntas, né? O que o Caio faz? O que o Caio gosta de fazer? Exato. Como é que Quais são as curiosidades? Como é que é a rotina dele? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. É que ele fala tanto de blogueira, aí só que o pessoal gosta dessas paradas de blogueiragem, saber o que você come, o que você compra, como é a tua rotina, que horas tu treina. Aí você evita falar disso, então hoje é o dia. Hoje é o dia, a gente vai ficar aqui... na real, a gente tá, pro pessoal do Instagram aí, a gente tá no 3º episódio, a gente faz gravações aqui nesse espaço, né, dos nossos... Inclusive, se você não acompanha a gente no KionCast, vai no nosso canal do YouTube do KionCast, porque lá tem vários episódios que a gente solta de podcasts. E aí, como a gente tinha um 3º episódio aqui, que a gente tava um pouco até com um time mais curto, falou, vamos fazer essa de curiosidades e de rotina, né? Vamos colocar a corda no pescoço do Caio. Vamos colocar. E eu ouvi dizer, não foi nem eu, de verdade, não tem nada esquematizado, a gente nem anunciou que ia ter essa live aqui, nem anunciou nada, mas ouvi dizer, a Nath falou que hoje faltam quantos dias pro nosso evento presencial? 100 dias para o Kion Day. 100 dias. Gente, Kion Day é o nosso evento presencial em carne e osso. Então, é a oportunidade de estar aqui com a gente, de treinar comigo, de vir, me conhecer, da gente poder... É um evento para alunos, principalmente, né? Mas, enfim, a gente vai sortear um ingresso, é isso mesmo? É isso aí. Eu coloquei a corda no meu pescoço aqui. Eu coloquei a corda no meu pescoço. Falei, nada mais justo que a gente sortear um ingresso aqui pro pessoal, em comemoração a esses 100 dias. Essa contagem regressiva aqui de 100 dias pro Kion Day. Já que a gente não avisou que ia estar ao vivo, e que, poxa, a galera que vai estar ao vivo com a gente no Instagram, que vai estar ao vivo com a gente no YouTube... no YouTube a gente não tá ao vivo, né? Não tá ao vivo. No Instagram. Então, melhor ainda pra quem tá no Instagram. A gente vai sortear também o quê? Vamos sortear uma caneca do KionCast? Boa, pode ser? Vamos. Então, uma caneca igual essa aqui, ó. Gostaram da caneca, ó? KionCast de um lado e Grana Fitness do outro, que é o nosso outro projeto para profissionais de educação física. Então... Aí, ó, tem aluno na live falando aí. Quero ganhar. E quem é aluno que tá na live e comprou o ingresso pra vir pro Kion Day, comenta aí também, que a gente... Vou ver vocês em outubro, hein? Sem contagem regressiva agora, contagem regressiva, é isso aí. Bom, então... Pra quem tá no Instagram aí também, se quiser já começar a mandar umas caixinhas, umas dúvidas aí, a gente vai abrindo e vamos começar a falar um pouquinho aqui da rotina do Caio, tá? Pode ir mandando aí que a gente tá de olho. Então vamos lá. Vai, Nath, você que adora. Abre as caixinhas aí e já solta. Vamos lá, a bola tá com vocês hoje aí. A primeira pergunta que o pessoal mais faz, eu vou começar por essa, que é bem pessoal, depois a gente vai ali pegando na rotina, né? A curiosidade que o pessoal mais faz, principalmente que agora o Caio soltou umas fotos de modelo aí, não sei se vocês já viram no Instagram. Caio está solteiro? Olha só, eu achei que você ia perguntar, o Caio ia virar modelo? Ela puxou o gancho pra uma coisa e me deu uma de direita, assim, mas na diagonal, pegou no queixo. Você já tá fazendo a propaganda ali, né? O pessoal quer saber, né? O Caio está solteiro? Pois é, gente, tô solteiro, já tem 2 anos, encalhado. 2 anos encalhado. Solteiro com guarda compartilhada, né? Solteiro com guarda compartilhada. Pra quem não sabe, ó, eu namorei, né? Não sou tão insuportável assim, eu já namorei 3 vezes, né? Então... Né? Não é uma coisa assim, não tô solteiro a vida inteira, né? Namorei 3 vezes, meu último namoro durou 6 anos. A gente morou junto por 3 anos e tem 2 anos, eu não sei, eu sou ruim de conta, viu? Mas eu acho que tem mais ou menos uns 2 anos que a gente terminou. E desde lá, então, né? Tô solteiro sim, sozinho nunca, né? Já viu essa frase? Solteiro sim, sozinho nunca? Sim, sozinho nunca. Então, é mais ou menos solteiro sim, sozinho nunca. Porque o Caio não posta foto com as namoradinhas dele, não sei o quê. Gente, vocês são tão... não vocês, meus queridos alunos e pessoas que querem meu bem. Mas o povo da internet é tão futriqueiro, curioso, que, quando eu for mostrar alguém, é porque eu vou estar namorando. Não dá pra eu ficar mostrando os esqueminhas. Imagina só, o povo faz um inferno na vida das pessoas. Imagina um negócio desse. O pessoal mesmo em si não mostra, né? O pessoal não mostra os esqueminhas dele, só mostra. Mostra quando é sério. Então, exato, cada um tem o seu, né? Mas assim, tem uma outra curiosidade que você sempre fala, né? Principalmente no podcast, ou às vezes quando a gente tá conversando em live com os alunos, que você, desde quando você começou a treinar, que foi com quantos anos? Eu comecei na minha fase que eu era meio gordinho ali, adolescência, né? Vamos colocar 16, 17 anos, mais ou menos.
Você ficou apenas ali um período de uma semana parado, né? Por conta que quebrou o braço. É uma história que você sempre fala e você sempre teve uma rotina de treino, né? Exato. Então, vamos lá. Eu dos 17 anos até agora, eu tô com 33 anos, né? Acredite ou não, já falei isso. Eu parei de treinar só uma semana. E como é que tu fez pra conseguir manter parei, essa disciplina, tipo, essa constância? Claro, hoje em dia tu não é nem louco de parar, que é o teu emprego, né? Sim, eu falo que senão eu vou ser demitido da minha própria empresa, né? A gente aqui fala, se o Caio estiver engordando, não, é porque todo mundo vai perder o emprego. O Caio não pode engordar, não. Não dá pra parar. Mas, ó, eu parei uma semana por quê também, né? Foi por causa de preguiça? Não, na época, eu andava muito eu trabalhava de moto, né, na época, e eu atendia... Basicamente, assim, 3 academias mais um clube na cidade. Então, era pra lá e pra cá o dia inteiro de moto e tal. E numa dessas, eu sofri um acidente de moto. Foi moto com moto, pá! E, assim, meu pulso abriu. Eu ralei joelho. Deu uma batidinha, né? Nada que me deixasse de cama, mas me deixou meio lesionado ali. Então, eu precisei dar um off uma semana. E mesmo assim, fui no médico. O médico falou, ó... Você tem que parar, não sei quantos meses. Eu falei, não, vou voltar depois de uma semana, já fui voltando devagar. Afinal, eu tinha machucado o punho, não era as pernas, né? Então, eu voltei treinando as pernas, deixei o braço um pouco de lado durante ali um tempo, depois voltei com o braço, enfim. Então, a única semana que eu parei de treinar foi isso aí. Mas, vamos lá, resgatando tua pergunta. Como ter... Essa disciplina, né? Pra ficar ali tanto tempo e manter essa constância em relação aos treinos. Principalmente você, que hoje em dia tem uma rotina bem agitada. Eu acho que o principal ponto é, assim, a gente tem que ter o famoso motivo para agir, né? Que a gente tanto fala. Eu falo muito disso, de motivo para agir, que é a motivação. Então, no meu caso, sempre foi, obviamente, o lado profissional. Então, eu vinculo muito na minha cabeça. Quando eu não treino, gente, é a mesma coisa de você estar assistindo não ir trabalhar. Uhum. Então, assim, você consegue não ir trabalhar um dia simplesmente por uma desculpinha qualquer? Você não consegue. Se você fizer isso, você vai ficar com um peso na consciência muito grande, né? Sim. Uhum. Então é mais ou menos eu. Quando eu não vou treinar, é quase que se eu não fosse trabalhar, porque tá tudo, sabe? É o famoso skin the game, né? Eu tenho que estar fazendo o que eu prego, né, o tempo inteiro. Então não dá. Eu não ia ter credibilidade se eu fosse obeso. Né? E, infelizmente, não ia. Não adianta falar que, não ia. Não adianta. Se o Caio fosse obeso, ele não teria credibilidade. Então, faz parte do meu trabalho. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que eu sou vaidoso, né? E eu sou um homem que confessa que é vaidoso, porque a maioria dos homens fala assim, eu não ligo, não. Não liga o cambal, você liga sim, meu irmão. Liga sim. Então, assim, sou vaidoso, pô. Sou vaidoso e tenho um lado muito forte, que é a questão da saúde, né? Pra quem me conhece, a história de vida que eu tenho, da doença que a minha mãe teve e tudo mais. Inclusive, pra quem não viu essa história, tá nos stories ainda, por 24 horas, vai lá que tá lá. E o que acontece? Meu lado da saúde pega muito. Então, eu tenho um motivo pra agir de saúde, eu tenho um motivo pra agir da minha autoestima, do meu... Enfim, da minha... Estar bem consigo mesmo. Estar bem, e tenho o motivo profissional. Sim. Uhum. Né? E inspiracional também, que eu acho que eu fazer o que eu faço, eu inspiro muita gente. Né? Então, é um pouco disso. Então, se a pessoa hoje não tem essa motivação, como que eu tenho, então? Pô, aonde você tem que... Pegue em algum lugar desses. Né? Se não for o profissional... Tem que pegar na saúde. Se não for na saúde, pega no estético. Mas algum ponto tem que estar gritando em você. Você tem que estar insatisfeito em algum ponto. Esse é o ponto. E provavelmente tá. Olha, pessoas estão. A motivação é um estado bom, não é? Uhum. Motivação é bom. É diferente de ciúme, por exemplo. Ciúme é uma coisa... Raiva, ciúme são sentimentos negativos. Sim. Motivação é um sentimento positivo. Só que tem um detalhe. Motivação, para que você tenha motivação, tem que ter uma insatisfação. Sim. Concorda? É sim. meio filosófico isso, né? Mas Sim. Então, para que eu tenha motivo para agir, eu preciso ter uma insatisfação. Eu quero ganhar dinheiro, eu tenho que ser pobre. Eu quero ter um corpo bonito, eu tenho que ter um corpo feio. Eu quero ter saúde, eu tenho que não estar tão saudável. Sim. Olha Sim. que louco, né? Sim. O difícil é você ter motivação quando tá tudo alinhado. Uhum. Então, assim, no meu caso, tá alinhado o corpo, tá alinhado a saúde. Só que o que acontece? O meu profissional é o que me mantém, né? E o fato de eu me sentir bem, saudável, de eu ter uma boa autoestima, de eu gostar do meu corpo, também o meu motivo talvez seja o quê? Manutenção, não voltar ao que era antes. Então é quase uma motivação por medo. Também tem isso, né? Eu vou me motivar, não porque tá ruim, mas é porque eu tenho medo de voltar como era antes. Porque eu já fui gordinho, eu sei como é que é. Então, Então, já passou por eu já passei por isso. período. Eu já vi o que é ter uma doença
por maus hábitos da minha mãe. Uhum. Então, eu já sei o que é o ruim da saúde, o não fazer. Eu sei o que é o ruim do estético. Então, isso me gera motivação. Então, é por aí que começa essa conversa, né? Boa. Eu tô abrindo uma caixinha aqui antiga É. que tá aqui, aí tem várias coisas aqui. Tem uma galera falando assim, eu amo quando você mostra a sua geladeira. Isso é uma... Conta um pouquinho, como é que é a sua rotina ali de alimentação, dessa parte de... Ontem você fez até uma live falando, fazendo uma receitinha, derrubou o negócio tudo lá. Fez uma bagunça, uma bagunça lá. Fazer receita ao vivo é foda, né? Ana Maria, aquilo lá tudo gravado, viu, gente? Que a palhaçada lá. Conta um pouquinho como é que é, assim, a sua rotina de alimentação. Basicamente, eu faço 5, 6 alimentações no dia. Então, pra resumir, né? Na maioria das vezes, eu acordo entre 6:30 da manhã, 7 da manhã. Depende muito, né? Do dia, mas vamos lá. 6:30, 7 horas da manhã. Eu já acordo e tomo um café. Então, eu gosto de café preto. Geralmente, eu como uma coisa mais prática logo que eu acordo. Então, o que é essa coisa mais prática? Eu faço uma bananinha amassada. Eu amasso banana com pasta de amendoim e whey. Porque isso serve já de pré-treino ali pra mim. Então, eu como isso e eu abro o computador. Eu tenho esse hábito de comer isso e aí eu abri o computador pra resolver alguma coisa mais urgente. Eu olho mensagem do WhatsApp, que sempre tem alguma coisa pingando. Olho meu Telegram, que tem coisa pingando. Olho, dou uma olhadinha no e-mail, dou uma olhadinha nas nossas contas. Então, eu faço um overview geral, assim, de como que tá o andamento, se tem alguma demanda urgente, se tem algum pepino, se tem alguma coisa. E dali dá o quê? 30 minutos, 1 hora e pouco, depende muito do dia. Logo depois disso, né, que é o tempo que é ali pro café descer, digamos assim, eu tô ali tomando meu café com calma, eu vou pra academia. Então é o horário que eu vou treinar. E aí eu vou, treino. No meio da manhã ali, geralmente. No meio da manhã, umas 9, 9:30, é geralmente o horário que eu vou. Aí eu vou, treino, né, e logo depois do treino, 10 e pouco, eu volto, tomo outro café da manhã. Que aí vai 4 ovos. Monstro. Vai uma colher. Umas coisas meio estranhas aqui, porque é o nossas piadas internas. Vai uma colher de queijo cottage, vai meio mamão e mais uma banana. E mais café, talvez. Às vezes sim, às vezes não. Esse é o segundo café. Então, tudo isso que eu tô falando termina que horas? Termina 10:30. Aí nessa hora eu tomo um banho assim e tal. E eu efetivamente começo ali mais ou menos esse horário, 10:30, 11 horas. A marcar, por exemplo, geralmente compromissos, eu gosto de marcar, a não ser gravações assim e tal, quando é uma coisa que tem que tomar mais o dia, reunião, eu gosto de marcar mais à tarde. Justamente porque eu tiro a tarde, que eu gosto de fazer isso daí. E aí depende muito, eu tô com uma rotina hoje, por exemplo, que eu tô dormindo muito cedo, olha que louco. Isso tá acontecendo tem mais ou menos um mês, mais ou menos. Tô conseguindo dormir muito cedo mesmo. Tô dormindo, tipo, 9:30 e tal. Tô dormindo 10 horas. Esse dia eu tô conseguindo dormir 9 horas. Eu falei, nossa senhora, tô virando um velho, né? Idoso. Um idosinho. E aí eu durmo esse horário, tô acordando cedo tranquilão e não tá me dando nem sono depois do almoço. Porque eu sempre tive um sono depois do almoço, que eu dormia 30 minutos, 1 hora. Mas já tem um tempo que eu não tô nem cochilando. Olha! E aí tô passando reto. O cochilinho e aí, tá rolando. Às vezes, quando eu acordo, sei lá, ou não consigo dormir cedo e tal, dá um soninho depois do almoço, eu dou uma cochilada de 30 minutos. Nossa, e já resolve, assim, já resolve. Enfim, a minha parte mais grossa de reuniões, de lidar com equipe, de compromissos, geralmente eu jogo tudo pra parte da tarde, e aí eu vou trabalhando ali, geralmente até umas 8 da noite. Essa é a parte da rotina. É a rotina. E aí 8 da noite é um horário que eu já tô assim, ó. Se eu não terminei de trabalhar às 8 ainda tem coisa, eu fico assim, nossa, eu fico meio desesperado pra acabar. Nossa, eu preciso resolver isso aqui, que eu preciso jantar, quero dar uma relaxada. Hoje tá assim a minha rotina, né? Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Boa. Uma curiosidade aqui, né? Muita gente sabe, muita gente não, mas você é faixa preta de judô. Conta um pouquinho como é. Você ainda treina judô? Fala pro pessoal. Pois é. Judô é uma parada... Você gosta? Como que foi você entrar nesse esporte? Bom, eu entrei no judô porque eu era pereba no futebol. Eu sempre fui ruim de bola, mas sempre gostei de jogar bola. Então, é basicamente assim, ó. A minha mãe incentivava muito esporte. Então, desde pequeno, com 4 anos de idade, ela me colocou na natação. Até por um motivo de sobrevivência, né? Se cair na piscina, não morre. Sim. Então, o que eu tive, quando eu era moleque, uma vez eu caí na piscina e quase morri afogado. Sério? É sério, minha avó que me salvou. Essa história eu não sei. Tinha uns 2 aninhos, assim, na casa do tio Marquinho. Nossa. Que nem é vivo mais. E, enfim, minha mãe me colocou na aula de natação com 4 anos, aprendi a nadar. E aí, no colégio que eu fazia, que eu morava em São Paulo na época com a minha mãe, ela me colocou nas escolinhas. Ela foi e me colocou no futebol.
E aí eu era ruim de bola, falei, eu sou ruim de bola, mas eu gosto, mas eu sou ruim de bola, então eu vou jogar no gol. Aí joguei no gol uma época. Só que, né, minha altura não favorece muito, inclusive uma curiosidade, né? Todo mundo pergunta a altura do Caio. Qual a altura do Caio? Eu tenho 1,70 m de altura, gente. Com tênis. Com tênis. Sem tênis é 1,69 m. 69. Eu tenho 1,69 m. 1,69 m. Não é tão assim também, né, gente? Mais ou menos, né? 1,70 m. Nós vamos achar 1,79 m. Mas eu fui jogar no gol, joguei um tempo. Mas aí, eu sempre fui muito agitado, muito brigão. Eu era aquele rapazinho chato no colégio que, nossa senhora, arrumava treta com... Toda hora era uma treta diferente. Ia pra diretoria, e aquele negócio todo. Minha mãe falou, preciso acalmar a cabeça desse moleque. Toda vez ele tá descendo a mão nos meninos e não sei o quê. Vou colocar ele no judô pra ele aprender a virar homem, a apanhar bastante. E aí me colocou no judô. E no judô eu me identifiquei. Falei, cara, isso aqui que eu quero. Isso aqui eu desconto a minha raiva, que eu posso lutar à vontade. Apanhava. Então, no judô eu aprendi a ter disciplina, porque comecei a apanhar, né? Você entra, você aprende. Judô, inclusive, no dia que eu tiver um filho, primeira coisa, vai entrar na arte marcial. Porque, você aprende a ter respeito, a ter disciplina, enfim. Aí aquilo me acalmou. Não, pode concluir. Depois eu tenho uma pergunta polêmica aqui. Aí aquilo me acalmou bastante, eu me identifiquei pra caramba no judô, então isso eu tinha 7 anos de idade, eu parei com o futebol e comecei a focar no judô, comecei a disputar campeonato, e ali foi, aí eu graduei na faixa preta, aí o primeiro emprego que eu tive na vida foi dando aula de judô, pra criança e pra adulto, eu dava aula em colégios, né, Marista, no Minas Tênis Clube, eu dei aula com um colégio vinculado, que era o Catanduvas, lá em Minas Gerais. Dei aula num colégio do sistema positivo de ensino, que é o Pio 12 na época, lá em Minas. Enfim, e dava aula particular para adulto de judô. E depois comecei a trabalhar como personal trainer, fui parando com o judô e atualmente eu desde que eu mudei para Balneário, aliás, mentira, desde a pandemia eu não treinei mais judô. Fiz um treino pra falar que eu não treinei mais. Mas enfim, esse é o resumo. Esse é o resumo. Bom, eu tenho uma pergunta aqui que, dependendo da resposta, é aquela pergunta que vira cortes de manchete, tipo assim, denunciando o cara. Gente. Bom, você tá aí há um tempo na internet já, você trabalha como personal trainer, já deu tempo pra ter vários haters te chamando de frango, né? Sim. Que o Caio é frango, como é que ele pode ser personal? Olha esse corpo e tal. Aí eu venho a pergunta. Pra quem não sabe, gente, porque assim, frango às vezes não é... É que assim, frango é uma maneira de denegrir te chamando de magrelo. Isso. Exato. Fala que não tem músculo suficiente, não tem esse músculo tipo de coisa. Assim, você já teve vontade em algum momento, devido a esses haters ou na tua adolescência, de fazer uso de anabolizantes? Cara, nunca tive isso. Inclusive, eu tenho muito medo disso, né? Eu sou contra justamente por conta do meu histórico de vida, né? Da minha mãe ter tido uma doença no pâncreas, né? Minha mãe faleceu de câncer no pâncreas. Então, eu vi de perto o que é ficar doente, sabe? Eu sofri muito com isso. Então, é uma parada que tudo o que pode me trazer um prejuízo a nível de saúde, ainda mais coisas que envolvem hormônios, como anabolizantes, tá? Cara, mas nem passo perto. Passo nem perto, entendeu? Então, tipo assim, eu sou muito a favor do natural por causa disso. E, bom, nunca tive esse desejo. Nossa, mesmo por conta do... O quê? Mesmo por conta do quê? Mesmo por conta dos haters, mesmo assim. Não, então, mesmo por conta dos haters. Inclusive, assim, o meu sonho, quando eu era gordinho, na adolescência, que logo que eu perdi a minha mãe, eu engordei muito e tal, o meu sonho era ser magro. Então, quando me chamam de frango, é quase um elogio, né? Porque, pô, eu realizei meu sonho, né? Sim. É ser magro, né? E, tipo assim, tanto é que a gente, nossa... O que me insultava quando eu era gordinho era me chamar de gordinho, enfim, né? Quando você tem aqueles bullying de criança, né? Sim. Então, ser frango pra mim não me afeta em nada. Nunca tive vontade de ficar gigante. Inclusive, ó, tem 1,69 m que eu falei, né? Meu, se eu ficar muito forte, fico parecendo aqueles botijãozinho roliço. Moto. Aquele negócio, sabe? Eu não curto esse perfil corporal. Esteticamente falando, eu não curto. Eu gosto de ficar mais perfil modelete, assim mesmo. Não curto muito frango, muito gigante, não. Tem um lado que o pessoal pouco conhece, acho que talvez os seguidores ali mais ativos no grupo do canal do Telegram, né? Você é um rapaz culto, né? Você é leitor, você gosta de ler livros, né? Bastante, não só em relação à musculação, ao teu ramo, mas você gosta de ler
ler em relação ao teu autoconhecimento, à mentalidade, a negócios. Então, ultimamente, qual é os livros que você tem lido? Você tem lido algum? E uma sugestão para quem... Tá, deixa eu pegar. Eu tenho lido alguns, mas deixa eu pegar aqui alguns livros que meio que marcaram, assim, que eu curto, né? Tem um clássicozaço, assim, que eu aplico isso muito. Inclusive, me perguntaram esses dias sobre investimentos, né? Onde que eu gosto de fazer investimentos. Tem isso aqui na caixinha. E eu gosto muito de fazer investimento imobiliário, né? Ainda mais no lugar que a gente tá aqui, enfim, que é muito próspero nesse sentido, né? O imóvel aqui na região de Santa Catarina, Itajaí e tal, Balneário é top para fazer investimento. E aí, um livro muito legal é Pai Rico, Pai Pobre. Não sei se vocês já leram esse livro, né? Você me deu, eu até te dei um de presente, né? É um livro bem clássicozão, beabazão, e que fala muito sobre isso, sabe? Sobre como que você cria sistema de alavancagem financeira mesmo através da aquisição, da compra de imóveis e principalmente do teu estilo de vida, né? Porque a gente já levantou essa bola aqui umas vezes, né? Tipo assim, de falar, pô, tem sucesso profissional, enfim, tantos mil alunos, meu Deus do céu, por que você não comprou um Porsche ainda? Todo garotão compraria um Porsche no meu lugar, mas é tipo assim, sinceramente, acho massa, mas eu curto, inclusive nem curto tanto Porsche, eu até falei, né, uma pergunta que fizeram, eu gosto de caminhonete, tanto é que eu tenho uma caminhonete, eu gosto de carro que enfia na lama, que faz trilha, eu não gosto desses carros frescos demais, assim, acho massa, já dirigi Porsche, dirigi Ferrari, adoro adrenalina, mas assim, eu não sei se eu teria, nunca é uma palavra forte, mas se eu tiver uma hora vai ser só pra experimentar, mas então assim, meu estilo de vida não é um estilo de vida extremamente ostentador. Eu faço coisas que eu gosto, né? Então, é o tipo de coisa assim, eu não vou comprar um Porsche pra posar de bonitão, sendo que não é... Eu gosto muito mais de ter uma caminhonete pra fazer meus rolês, entendeu? Tipo assim, e eu curto muito, assim, por exemplo, viagem. Eu preciso fazer mais viagem, não faço viagem, quase nada. Então, é uma coisa que tá no meu radar, de fazer mais viagem. Então, eu não ostento muito, mas, eu aplico muito bem dinheiro, invisto, eu realmente faço alavancagens nesse sentido. Então, é uma coisa que esse livro me ajudou muito a entender o poder disso, de você controlar seu estilo de vida e você fazer o dinheiro trabalhar para você, e não você trabalhar pelo dinheiro, né? E você... Então, o livro Pai Rico, Pai Pobre é um pouco disso. Fora isso, tem Os Segredos da Mente Milionária. Então, eu gosto muito dessa pegada, né? Autoconhecimento, que fala sobre, enfim... dinheiro e tudo, Os Segredos da Mente Milionária. Sobre rotina tem O Milagre da Manhã. Olha, isso é massa, hein? Esse é top. Pra quem tem dificuldade de rotina e tal, O Milagre da Manhã é muito top. Tem um do Tony Robbins, que eu curto pra caramba, que é mais na área de desenvolvimento pessoal. É um livro grosso, grande o livro. Eu já li ele 1,5 vezes. Eu li ele inteiro, depois eu comecei a reler e fui até a metade, não terminei agora de ler pela segunda vez, mas Desperte o Gigante... Como é que é? Desperte o seu gigante interior. Em você, Gigante que existe em você. Nossa, é um nome meio, né, muito coach, assim. Mas, o livro é massa. Enfim, é um livro que nem é tão falado, mas eu gosto. Tony Robbins, ele é famoso, um coach americano e tal. Fora isso, tem O Poder do Agora. O Poder do Agora. O Poder do Agora é um livro bem legal também. Fala muito sobre o estado de presença, de você não ficar preso ao passado e também não ficar com expectativas demais no futuro, de você vivenciar o agora, dar atenção pro agora. Então, já tem uma boa gama aí de livros. Olha aí. Muito os bom. principais que eu já li. Cultura, gente. E aí, entrando nesse gancho, né, sobre espiritualidade. O pessoal pergunta na caixinha, qual que é a tua religião? Se você crê em Deus, fala um pouquinho sobre essa parte. Como é que você utiliza sou cristão, disso? Sim, sou cristão. Então, eu tenho sim, esse lado espiritual, digamos, eu busco por isso, né? Então, eu acho que, assim, o lado espiritual, primeiro, é você olhar pra você, né? Trabalhar o seu autoconhecimento. Então, só de você estar buscando um autoconhecimento, automaticamente você vai cair nessa via aí que chama espiritualidade, né? De você começar a entender sobre você. Acho que esse é o principal ponto, né? Eu sou batizado na igreja católica, mas eu não sou um católico que participa, né? De missa, um católico, como é que eu posso dizer? Que frequenta. Eu não sou um cara que... Assíduo na missa, na igreja que frequenta na igreja. Mas eu sou batizado na igreja católica, respeito todas as religiões, tem esse lado espiritual, digamos, eu busco isso a todo momento, eu participo hoje de algo que
tem um viés, né? Um viés, né, nesse lado espiritual de autoconhecimento, que é a Provida, não sei se alguém já ouviu falar. Mas o ponto é que eu participo e eu não tenho, como é que fala? Não tenho a religiosidade, né? Não tenho, tipo assim, eu não tenho uma religião que eu sou dessa religião e eu fecho os olhos pra qualquer outra religião. Não, sou bem aberto, sou cristão, tenho crença que existe algo maior que a gente, né? E acredito muito em energias, então o meu lado espiritual é um pouco sobre isso. Legal, show. E eu ia fazer uma pergunta aqui em relação a quem sabe, da tua futura namorada, vamos dizer assim. Se uma pessoa te convidar pra sair, pra jantar, pra onde ela te levaria? Qual seria o lugar que você fala, caraca, gostei, curti? Qual seria o lugar, assim, que ia te agradar? Me levar pra sair pra jantar? Isso. Pô, eu curto lugar... Primeiro, tem uma questão de horário aí. Eu sou uma pessoa que eu gosto... Tá vendo que não tem namorada? Desiste, cancela, gente. Não, sabe o que eu curto? Eu curto umas vibes sunset, assim, ó. De sair à tarde, tomar um drink beira-mar, num barzinho mais roots. E que tenha um peixinho fresco, um sushizinho, umas coisas assim. E uns drinks aleatórios, assim. Eu gosto de uma cervejinha, de um vinho. Isso aí eu sou bem eclético pra tomar um gorozinho, assim. Mas eu curto uma pegada bem, sabe? Eu prefiro isso do que um restaurante extremamente fino. Né? Eu prefiro isso do que um dogão também, né? Do que ir levar pra comer um lanche, uma pizza. Prefiro uma vibe assim, sabe? Eu gosto de comer japonês, gosto de uma vibe mais roots, assim. Sunset, curtir pôr do sol, essas paradas assim. Que tenha que estar em casa antes das 8. Pra dormir cedo. Balada, por exemplo, chamar pra balada. Meu, dificilmente eu arrumaria uma namorada que curte balada. Baladeira. Não ia casar, não ia ter jeito, entendeu? Tipo, minha vibe é totalmente outra. Eu preciso dormir cedo, acordar cedo, pra mim funcionar. Tipo, não dá. Eu tenho outra que quer fazer? Pode ir, né? Você já conheceu alguns países pra fora? Eu acho que você já viajou pra fora, né? Você já conheceu e quais ainda tem vontade de conhecer? Pois é, isso é uma coisa que eu sinto que tá na hora de eu começar a fazer mais, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que é massa fazer, você experimentar outras culturas, você sai, você volta com outra cabeça, mas eu fiz muito pouco, então eu considero, né? Porque assim, 33 anos, tenho condições de viajar pra qualquer lugar, mas a questão é que me falta um pouco de tempo. Agora que eu tô começando a liberar um pouco mais isso, mas eu já fui pra Las Vegas, foi minha primeira viagem internacional, foi uma que eu tinha muita vontade de fazer, então foi eu e um brother. Eu fui junto com uma galera, né, lá de Minas Gerais, mas tava eu e um brother junto lá, e a gente curtiu até lá, ficou uma semana em Las Vegas, ficou hospedado no Luxor, é um hotel em forma de pirâmide, bem legal e tal. E, inclusive, o meu brother é o Lenin, que é nosso, trabalha aqui com a gente também na parte de gestão de tráfego. E, fora isso, eu fui para Uruguai também, fui na parte de litoral, né? Então, fui ali, Punta del Este. Na Argentina, eu fui para Buenos Aires, passei ali, experimentei a carne ali da Argentina, fui em alguns restaurantes. Fora Uruguai, Argentina e Estados Unidos, Las Vegas, eu acho que é isso. Eu não sei se eu fui pra outro lugar, acho que não. Olha só. Não me pergunte. Mas pra onde eu quero ir? Pra onde eu quero ir? Vamos lá, pra onde eu quero ir? Quero ir pra Tailândia, quero ir pra Grécia, quero ir pro Japão. Olha que loucura, quero conhecer o Japão. Sei lá, eu gosto da cultura japonesa, gosto. Eu vou pra Itália agora no final do ano, então já tô com a viagem praticamente marcada agora. Eu vou pra Itália, eu vou a trabalho, mas vou tirar uns dias pra aproveitar pra conhecer um pouco mais. Então a Itália vai ser um lugar, inclusive quem quiser mandar dicas aí, quem já foi pra Itália, quiser mandar dicas no meu direct, manda lá. Quero conhecer também Nova Zelândia, quero conhecer, enfim, alguns aí que vários lugares, né? Alguns. Boa, aqui eu tô vendo também, tô olhando aqui umas outras perguntas da caixinha. Aí tem uma aqui. Tem uma aqui assim, ó, você é muito ligado à sua família? O que você fala sobre família, Caio? Conta pro pessoal um pouquinho. Família, assim. né? Família. Bom, eu tenho uma família muito, muito próxima de mim, que é da parte da mãe, e tem uma família que é nada próxima, que é da parte do pai, né? Então a gente tem esses dois lados, parte da mãe e parte do pai. Na parte da mãe, o que eu tenho hoje são tios, tias e primos, né? Eu não tenho mais avós, minha mãe não é viva,
na parte da mãe. E basicamente, eu não tenho irmãos também por parte de mãe. Então, olha, eu não tenho irmão por parte de mãe. Não tenho minha mãe mais. Não tenho minha avó, nem avô. E o que eu tenho é tios e tias, mas esses meus tios e tias são muito próximos. Inclusive, eu fui criado, né? Dos meus 15 anos pra frente, eu fui criado por um dos meus tios. Na verdade, são primos que eu chamo de tios, enfim. Uma baguncinha nesse sentido. Mas a gente é próximo, a gente se encontra aí... Agora que eu tô em Santa Catarina é mais complicado. A gente se encontra aí, vou colocar 3 vezes no ano. Sim. 2, 3 vezes no ano a gente se encontra. Mas quando eu morava em Minas era muito mais, né? Todo final de semana eu tava na casa deles. Mas eu tô fora de casa, digamos assim. Eu fui tocar minha vida desde os 18 anos que eu moro sozinho, né? Desde os meus 18 anos. Morava de república e tal. Por parte de pai, meu contato é zero. Eu conheci meu pai com 21 anos. Meu pai nunca quis me assumir. Meu pai é vivo, diferente da minha mãe, né? Meu pai é vivo, mas ele nunca quis me assumir. E... sempre quis eu sabia quem ele era, né? Ele me registrou, aquele negócio todo, mas eu nunca tinha conhecido ele. Aí com 21 anos eu fui atrás dele. E aí eu conheci ele, conversei com ele. E ele me recebeu bem, porém de uma forma muito fria, né? Ele me recebeu no dia que eu fui me recebeu assim, né? Foi uma história meio... Não sei se dá tempo da gente entrar nisso, né? Mas uma hora eu poderia falar só sobre isso, né? Mas basicamente assim, tinha uma curiosidade de saber quem ele era, resumido. Pesquisei tudo dele na internet, achei tudo sobre ele, achei quem ele era, achei onde ele trabalhava, achei tudo, e fui atrás dele. E aí cheguei lá, foi bem assim mesmo, na lata. Fiquei de butuca na porta do lugar que ele trabalha, esperando. Quando eu vi, falei, é ele, porque ele puxou pra mim, sabe? Aí, ele que puxou você. Aí eu vi e falei, cara, só pode ser ele. E aí eu cheguei, foi bem, eu não sabia o que falar. Toquei no ombro dele e falei, opa, será que a gente pode conversar? Aí ele falou, você quer... Eu não posso falar o negócio dele, mas ele... você quer tal coisa, né? Ele achou que eu era um cliente. Eu falei, não, era um assunto mais particular. Será que a gente pode conversar? Ele, não, pois não. Aí eu não tinha o que falar. Eu falei, eu sou o Caio, vim aqui te conhecer. Foi bem assim. Aí ele deu uma bugada assim, ele ficou, acho que uma tela azul de 10 segundos, ele ficou meio assim, meio... E ele começou a contar a versão dele das coisas, do porquê que ele nunca quis o contato. Eu falei, fica tranquilo, tô vindo atrás de você pra te conhecer e quero que fique muito claro pra você que eu não tô aqui por causa de dinheiro. Falei pra ele. Foi a primeira coisa que eu falei. Não tô aqui por causa de dinheiro. Até porque eu já tenho minha vida. Não preciso de dinheiro. E eu tô aqui pra conhecer. A gente pode conversar. Enfim, ele não, vamos sim e tal. Mas ficou aquele papo e depois nunca mais. Então assim, ele me recebeu, né? Não me tratou mal. Mas ele foi frio. Nunca mais entrou em contato. E foi isso. É isso que eu conheço do meu pai. E meus avós... e meus parentes, do lado do meu pai, é um contato bem raro. Vez ou outra a gente se encontra, eles moram em São Paulo. Vez ou outra a gente se encontra, troca uma ideia. Mas digamos que a família do meu pai é isso, assim. Eles são, vou colocar assim, é praticamente estranho, né? Bem vez ou outra, um coleguismo, assim, não tem um vínculo forte em relação a isso. Show. Boa. Mais perguntas, Nath? Tenho sim. Eu queria saber, na verdade, se você tem uma rotina... ou um hábito de como lidar com a pressão. Porque, por exemplo, hoje você é empresário, você lida com uma empresa, as pessoas só veem o que vê na internet, né? Não sabe dos bastidores, não sabe da pressão que é criar conteúdos, que é todo o teu processo, tanto tua história de vida, de família, tanto da construção de empresa e hoje, e continuar no auge, né? Tem uma pressão, tem a pressão das redes, como você mantém a tua mente saudável, digamos assim, como você estabiliza isso, como você não surta, não pira, não tem o estresse, às vezes tem as baixas, mas como você lida? Tem uma rotina, tem hábitos? Sim, como você faz com eu isso? acho que assim, eu tô saindo de uma fase workaholic, que tava me fazendo um pouco mal. Né? Então, assim, tô devagar saindo dela. Que eu tive uma fase ali, desde que eu comecei a construir a empresa que tem hoje, né? Hoje a gente tá aí com 17 colaboradores, então eu comecei a empresa do zero, né? Era eu, a minha ex-namorada que começou me ajudando. E depois eu fui tocando e fui contratando pessoas. Enfim, hoje a gente tá em 17 pessoas. Isso começou em 2018. E aí o que acontece? De 2018 até o ano passado, eu tava assim, extremamente workaholic. Assim, de trabalhar de domingo a domingo e não ter folga, e não ter... Tanto é que eu fui dar uma palestra uma vez para profissionais, isso me marcou. Não faz muito tempo isso. Eu fui dar uma palestra
E aí, no meio da palestra, né, eu dando palestra para os professores de educação física, uma pessoa levantou a mão para fazer uma pergunta para mim. Aí a pessoa perguntou assim para mim: pô, legal tudo que você construiu e tudo, admiro muito seu trabalho e tudo, mas tem uma curiosidade, o que você curte fazer no tempo livre? Aí, na hora que falou isso, sabe o que eu falei? Eu não tive resposta para dar, eu falei, cara... Aí eu fiquei assim, nossa, mas isso aqui é o tempo livre que eu uso para trabalhar. Não, isso aqui eu não sei o que... Aí eu fiquei, nossa, eu dei uma engasgada, não sabia o que responder, aquilo me fez pensar. Eu falei, putz, tô precisando abrir espaço. E aí, desde o ano passado, eu comecei a fazer isso, sabe? Então, comecei a me envolver em eu gosto de esporte, então comecei a me envolver em alguns esportes. Aí, por exemplo, wakeboard é um esporte que eu não conhecia, comecei a fazer, comecei a gostar. Porque eu parei com o judô, né? E aí, eu comecei hoje, esse ano, né? Eu comecei, além de dar uma válvula de escape fazendo alguns esportes, eu comecei a colocar uns time pra falar assim, pô, agora eu quero dar uma relaxada. Por exemplo, hoje às 8 da noite eu já quero, no máximo, eu já quero parar. Não quero ficar trabalhando, quero assistir uma série, quero dar uma relaxada, ver uma bobagem qualquer pra dar uma esparecida. No final de semana, eu também quero me permitir ficar livre. Tá acontecendo nesse momento um episódio que eu tô trabalhando já tem 4 finais de semana seguidos que eu tô trabalhando. Mas é por conta de um momento pontual. Sim, mas eu já tô conseguindo esse ano inteiro, na verdade do final do ano passado pra esse ano inteiro, em tirar o final de semana de folga. Coisa que eu não tinha até 2021, começo de 2022. Não tinha. Era sempre um pepino assim. Às vezes era o sábado, mas depois domingo já tava envolvido com o trabalho. Ou era domingo, sábado envolvido. Aí eu tô tirando o final de semana. Então isso tá me dando um pouco mais de, vou colocar assim, mais sanidade mental. E acredito que você falou sobre os altos e baixos. Isso a gente tem o tempo inteiro, mas é sempre o quê? O que me ajuda a lidar com esse... Quando eu tô em baixa... em astral, de energia, como é que eu me mantenho? É justamente o autoconhecimento, né? De começar a entender por quê. Se eu estou me sentindo triste, por quê? Aí eu tenho que me fazer a pergunta. Se eu estou me sentindo sobrecarregado, por quê? Como é que eu poderia não ficar tão sobrecarregado? Se eu estou estressado pra caramba com isso aqui, eu sou estressado por natureza, digamos assim, mas quando eu percebo que eu tô saindo do controle, eu falo, meu Deus, eu tenho que olhar pra isso, eu preciso... Alguma coisa aqui me balançou muito, eu preciso... olhar pra isso e voltar, porque não tá normal, meu comportamento ele tá, como é que fala? Tá incongruente, ele tá, não tá na mesma, não tá na realidade, sabe? Às vezes uma coisinha, aquele estresse, não, opa, é uma coisa errada. Então eu comecei a olhar muito pra isso, então as formas é dar lazer pra mente, de alguma forma, ter um momento de pausa. Porque esses momentos são os momentos que você consegue até produzir mais, né? Ficar mais produtivo. Ficar mais produtivo, que é nos momentos de... Tem uma frase que é tipo, os momentos de descanso são os momentos que você consegue até extrair mais coisas aí pra... Sai um insight, né? Uma ideia, uma coisa que você não... Sim. Que traga aí pro profissional ou pro pessoal, né? Exatamente. Exatamente. Porque... no meio do caos, você não consegue pensar. Quando você tá com caos mental, você não consegue pensar. Então, é um pouco disso, né? Terapia tá em dia, né? A terapia, isso. Gente, façam terapia, pelo amor de Deus. Não é coisa de louco, né? É uma coisa... É assim como tem que treinar teu corpo, a sua mente tem que ser treinada, né? Eu acredito que todo mundo deveria fazer, né? E assim, eu faço toda semana. Eu tava fazendo toda quarta, agora eu tô fazendo toda terça. E tem uma coisa que eu não sei se vai durar ou não, mas eu comecei a fazer aula de violão. Eu tava precisando de uma atividade mais curiosidades. Caio sertanejeira. Ninguém sabe. Agora já tem uma caminhonete, agora mesmo eu vou comprar uma botina. Só falta o chapéu e a botina. Não, mas eu falei, eu preciso de uma atividade mais zen. Aí eu comecei a fazer aula de violão também. Então, comecei agora, né? Eu tô gostando, mas então é procurar atividades que fujam do que eu faço no dia a dia, porque isso faz você pensar até estudar uma outra língua é uma coisa que te faz pensar, sair um pouco daquela bolha ali, né? Show, legal. Boa. Mais alguma, né? Acho que esse é né? o mais curtinho. Acho que é isso. O objetivo era a gente fazer mais um episódio aqui, trazer um pouco dessas curiosidades pra quem não tá conhecendo. Se ficou mais alguma coisa que vocês queiram saber, coloca aí nos comentários que a gente pode fazer uma parte 2 disso daqui. Então, se você gostou... Se você está ouvindo no Spotify, dê 5 estrelinhas. Se você está ouvindo no YouTube, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha esse episódio aqui das curiosidades de Caio. E só recado final? Uma dúvida, como vamos fazer esse sorteio?
Ah, Vamos o fazer sorteio. 2? Vai ser um pro O sorteio. pessoal Um do pro- podcast Um pro... e o pro Instagram. Tá, pode ser um pro Instagram na live agora É. e Tá. um pros comentários do podcast. Beleza, O que vai eu pensei aqui, ó, o Caio vai fazer uma publicação do lembrete de 100 dias do Caio Day. E Tá. daí você Não vai comenta. ser mas não vai ser nesse aqui? É, a live vai ficar salva. Vai ficar salva, É, mas na verdade eu comentar no lembrete. Tu vai postar uma foto. Já tá pronto isso? Já tá pronto. Ah, a gente vai postar agora. Aham, vai postar agora. Tá, então tá. Esse lembrete de 100 dias do Caio Day e falar por que você mereceria vir, né? Tipo, porque, eu acredito que você Independente se é aluno, acha? né? Independente de aluno. Então, ó, presta atenção. A gente tem um evento presencial, carne e osso, aqui em Balneário Camboriú. E aí, a gente vai fazer uma postagem, então, agora. E você vai comentar, então, por que você merecia vir. ganhar esse ingresso. E na ganhar verdade, esse né? ingresso. E você vai ganhar esse ingresso Vai pra ganhar estar ingresso aqui com a gente pra tá aqui. no Então, evento. Boa, beleza. Comenta aí. E Isso aí você no vai- Instagram, né? Isso, E aí, aham. ali no No Caioncast, Caioncast. acredito que é válido deixar o comentário embaixo, né? Tá, debaixo do... Então esse sorteio é tanto pro Instagram quanto pro YouTube, é isso, né? Isso, aí. exatamente. A gente vai sortear 2 ingressos, então, um pra cada rede, né? Isso aí. E vai levar uma caneca, igual essa, Exato. tá? Boa. É isso aí. Então é isso, gente. É Muito isso, obrigado então. pelo papo e Valeu, até o pessoal. próximo. Até Um mais. abraço. Tchau, tchau, tchau.